Pessoal, bem-vindos a mais um Pode Medicar, o podcast voltado para a área de saúde e bem-estar. Aqui a gente não vai conversar só com médicos, né? Com pessoas ligadas a essa área, né? Da área de fazer a gente se sentir bem. Aqui com a gente hoje, inclusive, eu tenho o Edu. Mirela, eu não sei como que eu identifico o Edu, se ele é professor universitário, se ele é engenheiro de produção, se ele é engenheiro de segurança do trabalho, se ele é ultramaratonista. Entendi. Edu, bem-vindo. Identifique-se, Edu. Olá. Muito prazer. Meu amigo, Edu. Prazer muito grande estar aqui com vocês, Mirela, Valéria. Quem é o Edu? Conta pra lá. Que pessoa multifacetária é essa? O Edu é filho de baianos, paulista, tem um filho capixaba, professor universitário, atleta de corrida de rua, professor de educação física e utiliza o exercício físico como ferramenta de transformação de vidas. Então a gente trabalha a saúde de dentro para fora. Top. Que legal isso. Então você fez uma mudança, assim, de uma carreira transição total, de né? carreira, foi. Porque, na verdade, né, eu conheci o Edu, porque ele é meu treinador. Inclusive, eu estou com essa blusa em homenagem a ele. Observe. Mãe, esposa e corredor, gente. Enjoada ela. Ela é atleta, Tem 6 anos, né, gente? É há 5 que eu tô com o Edu. A gente contou no último podcast que eu tive a questão da fratura de fêmur. E encontrei Edu, né, assessor, professor, instrutor de corrida. E assim, o mais legal, gente, não é porque ele é meu professor e amigo, não. É porque ele realmente tem uma conexão com os alunos dele, porque ele vai a fundo na questão da corrida. E é isso que a gente precisa aqui. Compartilhar com a galera que tá muito parada, que ainda não começou, não tá querendo fazer nada. Edu, como é que a pessoa pode, nesse entendimento que você sabe como é que é, porque pra quem não sabe, o Edu era obeso, né, Edu? E encontrou a corrida, a transformação de rua. Conta pra gente como é que foi isso aí, Edu. Legal. Então você é o exemplo, você não só fala, assim, de exemplos para os seus alunos. Você fala assim, não, eu era assim e estou assim hoje. Exatamente. Então você também pode. Pode. A gente Conta fala pra que gente. a palavra convence e o exemplo arrasta. Arrasou, gostei, vou Não é anotar. verdade? E aí o que acontece? A gente falou da obesidade. E aí eu achava que a obesidade tinha o antes e o depois. Né? E eu fui descobrir que não, a obesidade é uma doença crônica, não transmissível, mas que tem tratamento. E o exercício físico, a corrida de rua, eu posso te dar um exemplo como sendo uma delas, é algo que pode te deixar nessa fase equilibrada e controlada da obesidade. Então, o que aconteceu comigo? Eu estava na fase obesa, pesava mais de 90 quilos, eu tenho 1,66 m. Então, o meu IMC é a mais de 30. Então, o que já dá na classificação da OMS, obesidade. E aí eu comecei a correr. Mas sozinho, sem orientação nenhuma. Do nada, assim. Do nada. Vou correr. Vou correr para emagrecer. Há quanto tempo isso? 2012. Então nós já temos quase 13 anos. Quase 13 anos já que eu tô correndo. E aí, o que aconteceu comigo? Eu me machuquei. Porque eu fui sem orientação, acima do peso. E o que acontece? Existe uma coisa chamada capacidade e demanda. Então, o meu peso estava muito maior do que a capacidade que eu tinha de suportar. Então, eu estava correndo todos os dias. Então, para quem vai começar a correr, a primeira coisa que eu vou falar aqui. Conta. Não corra todos os dias. Aí, galera, pega essa dica. Não corra todos os dias. Então, a gente precisa gerar uma adaptação no nosso corpo, que a gente chama de adaptação fisiológica. E a gente precisa ter um descanso para o próximo treino. Então, todo mundo pode correr? Sim, lógico, desde que tenha um check-up médico e liberação para isso, não tenha nenhuma contraindicação, mas é para todos. Não precisa ser o atleta. Então, é o que eu queria falar um pouquinho. Mas calma aí, então, que é muita informação, Não, gente. muita. Você falou que a obesidade é uma doença. E você era obeso. Então você não era. Então você é um obeso magro? Não entendi, gente. Isso aí. Exatamente. A obesidade, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. E as pessoas vivem o quê? No efeito sanfona.
Então, ela vai lá, faz uma dieta Restritiva, tal. Exatamente. Sim. E aí, baixa o peso de balança, baixa o peso de balança, mas a composição corporal, peso magro, ou seja, perder gordura e ganhar músculo, ela não faz. Então, ela vai perdendo músculo. Ela perdendo músculo, a corrida ela vai emagrecendo, mas não está emagrecendo, ela está perdendo peso. Então, é aí que a gente tem que ter o primeiro ponto de parada para observação, que é o quê? A procura de profissionais que vão te ajudar. Então, quem é o profissional especialista para cuidar da obesidade? O endocrinologista. Sim. Nós vamos ter uma endócrina aqui, galera. Legal. Vai Então, o endocrinologista. Quem é o profissional que vai fazer a dieta? É o nutricionista. Também Quem vai ser o profissional que vai preparar os treinos? É o profissional de educação física. No meu caso, o treinador de corrida, que é o assunto de hoje. Isso aí. Você come lasanha? Como lasanha. Você chupa chiclete? Chupa Você come biscoito recheado? Sim. E é magro assim? Sim. Então todo mundo pode? Todo mundo pode. Ai, que alívio. Na verdade... Deixa José nascer, que aí a gente conversa, tá bom? Tá bom. Amiga, o que eu acho interessante, assim, do Edu, né, é que essa questão, mesmo ele sendo um obeso em tratamento, assim, né, como é que você diz a palavra? Acompanhamento, né? Obesidade controlada. Controlada, é um número. isso. Ele, por exemplo, desde que eu comecei a correr com ele, tava gordinha, cheguei até um IMC de obesidade, né, pra quem não sabe, IMC que estiver, né, vendo a gente, é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, você pega a sua altura vezes altura, e aí você pega seu peso e divide. Ali, se estiver acima de 30, você já tá com IMC de obesidade, tá? E aí tem algumas classificações, leve e tal, beleza. E aí... Então, o Edu nunca ficou assim naquele negócio de você ter que ficar magro e tal. Então, é o que eu vejo muito das alunas do Edu, né, dos alunos. Não é sobre o corpo, é a transformação que a gente... Por que a gente tá buscando a corrida? E aí, pra galera entender, Edu, né? Peraí que eu fiz 3 cursos de faculdade de publicidade. Ela é mais comunicóloga que eu. Mas assim, então, Edu, só pra galera entender. Do paulista, lá em São Paulo, sendo engenheiro, obeso, começou a correr e se machucou. E aí, Edu, como é que foi então a sua transformação vinda pra cá e profissional de educação quando você física? se machucou, você quis fazer curso de educação física, seria isso? Conta pra gente. Depois, mas Conta vamos aí. lá. A minha vinda pro Espírito Santo foi porque eu estava na fase obesa, Sim. acima, o IMC acima de 30, e minha esposa com um estresse gigantesco, com feridas na cabeça. Minha esposa... doutora em farmácia, doutorado né? em farmacologia pela USP. Ana, um beijo maravilhoso. E trabalhando demais, a gente nem falava em filhos. E vocês Jamais. são de lá, você e Nós ela? somos de lá. Um dia, jantando, a gente falou assim, vamos embora de São Paulo? Tá, mas vamos embora como, assim? Pra onde? Pra onde? Falei assim pra ela, você tem mestrado, doutorado, você nunca pensou em prestar um concurso público? Aí ela falou assim, não, mas eu vou dar uma olhada nisso. Quem sabe, né? E aí, ela passa num concurso público na UFES, mas pra Vitória. Ela ficou em 3º lugar e tinha uma vaga aqui pra São Mateus. E aí ela foi convidada e a gente pegou nossas malas de São Paulo e viemos parar em São Mateus. Que lugar de São Uau. Paulo? São Paulo, capital. Nós morávamos Vocês no saíram- Ipiranga. Morávamos Só assim Sim. e vieram pra São Mateus. Exatamente. Eu, gerente nacional de operações de uma grande empresa, com ascensão para a diretoria, ali na iminência de virar diretor, larguei tudo e vim ganhando 0 em Guriri. Legal, assim, acho bom, porque a gente Gente, tem que tanta, legal né, a isso, questão né? da saúde mental do trabalhador, né? Então, a busca pela qualidade Porque eu de fico vida. pensando muito nisso também, né? Ela no nível de estresse super alto, Sim. você contando. São Paulo é uma delícia, mas É aquela loucura, é né? punk, né? Punk. O negócio lá não é Sim. fácil. E vem pra São Mateus, gente, interior do Espírito Santo, o que é o interior do Acre Rio. do Sudeste, Exato. que ninguém fala, Ninguém que ninguém fala. conhece. Infelizmente, tem coisas maravilhosas Verdade. aqui. E vocês vieram pra cá e pronto. Aí acabou o estresse dela, Conta pra no nós. caso. Vamos lá. Já sabendo que a gente viria para São Mateus, e eu já correndo em São Paulo, já tinha emagrecido alguns quilos, eu fui procurar se existia corrida de rua em São Mateus. E apareceu uma corrida chamada Guriri Running. Olha!
Falei, nossa... Era uma prova que ia acontecer. Uma prova de corrida que ia acontecer. Eu falei, vou me inscrever para essa prova. Chegando aqui, conheci os corredores daqui da região. Mas vieram morar e você já foi correr. Já fui correr. Aí, o que aconteceu? Saúde, gente. Saúde, gente. É isso aí mesmo, acontece. Tinha um grupo de corrida. Na verdade, uma associação de corredores de rua de São Mateus. Me encontrei com esse pessoal e aí já me integrei ao movimento da corrida na cidade. Daí, virei um incentivador de corrida na cidade e ainda não era profissional de educação física. Daí, fui estudar educação física, montei um projeto social. Esse projeto social viralizou, veio a Gazeta, veio a Record, e as pessoas falando, cara, correr é muito bom, então... depressão, ansiedade. E aí eu falei... relacionamentos abusivos. E aí eu falei assim, vou estudar educação física. E aí, nisso, eu lecionando numa faculdade em São Mateus, na engenharia ainda. Trabalhava como engenheiro numa fábrica em São Mateus. Comecei esse processo de transição de carreira. E pelo visto não se arrepende. Jamais. Eu falo que eu não saio para trabalhar nem um dia. Porque que legal. eu encontrei realmente... hoje é o meu propósito. Né? É o que me dá sentido à vida. Te satisfaz, te completa. Que me completa. Deixa eu falar aqui de corrida. Não sei correr, mas de vez em quando eu moro perto de uma lagoa Linhares, às vezes eu vou dar uma voltinha e tal. Agora não mais, né, por causa da barriga. E aí, menino, de vez em quando, parece que meu corpo todo coça. É normal isso? A pessoa fala, não, é circulação. É isso mesmo? Vamos lá. Boa pergunta. Quando a gente aumenta a temperatura corporal, que começa a suar, libera-se alguns hormônios. E aí vem essa coceira. Parece um monte de mosquitinho. Parece um monte de mosquitinho. Então, várias pessoas que começam a fazer uma atividade aeróbica, que é uma atividade cardiorrespiratória, a temperatura do corporal sobe mais rápida, frequência cardíaca bate mais, e aí começa a pinicar tudo. Não é nenhuma alergia, podem ficar tranquilos. Não é alergia à corrida, não faz alergia à corrida. Não é. E aí, isso é natural, depois vai passando. Mas isso seria o quê? A gente ia correndo mais devagarzinho pra nossa temperatura não subir tanto? Tem como controlar? Ou tem como o corpo vai acostumando com as corridas? Dá pra gente fazer um exemplo quando a gente toma um banho muito quente. Se a gente tomar um banho muito quente, pode dar essa mesma sensação. Não sei se aconteceu com alguma de vocês, mas existem relatos de dermatologistas sobre isso. E a canela que dói? Perfeito, boa pergunta. Hoje, a maior lesão em corredores é a tal da canelite. E aí, vamos lá. O que é a canelite? É uma inflamação, né, no músculo da frente da canela, né, que a gente chama tibial anterior. Como ninguém treina o músculo tibial, ninguém quer ficar com o tibial bonito. Então, as meninas vão pra academia, quer ficar com o glúteo bonito, as coxas torneadas, mas a canela, vai treinar a canela? Ninguém lembra. Então, Verdade. A capacidade e a demanda por conta do impacto não tem suporte, não tá forte o suficiente. E como é que faz? Com treinamento. Treina. Assim, é interessante que pra quem quer começar, e você vai dar as dicas aqui, Edu, pra quem quiser começar, mas assim, a dor, né? Vamos falar da dor. A dor, quando você começa o treinamento, a gente começa a ver que a corrida, ela trabalha tudo. Ela não é só você colocar um tênisinho e correr, né? Então, assim, você vai sentir um desconforto aqui, um desconforto ali, mas é diferente de uma lesão. Então, Entendi. Você tá todo parado, porque a corrida, ela trabalha tudo, né? Ela trabalha o quadril, a postura, você tem que ter uma respiração, né? Mais, o abdômen um pouco mais, né? Ali, pra segurar o quadril, pra cair, né? Mas, e aí dá dica pra essa galera aí que tá querendo começar, Edu. Vamos lá. Então, vamos lá. Precisa de um tênis de R$2.000? Precisa de um relógio de 5 mil pra controlar o negócio de tempo? Vamos lá. Então vamos lá. Pra você que quer começar a correr, não precisa investir muita coisa não, pessoal. Basta disposição, começar de forma intercalada. Você não vai conseguir correr 5 quilômetros sem parar. Então você vai fazer pequenos momentos de corrida com momentos de caminhada e de forma gradativa. E detalhe,
não corram todos os dias. É. Você que está começando a correr Que é um grande agora. problema, porque a pessoa começa a conseguir correr, aí ela começa a aumentar a quilometragem, né? Então, eu ia perguntar isso agora. E aí? Para você poder ir se superando, o ideal é você, por exemplo, vamos supor que em volta da lagoa que eu corro, tem 2 quilômetros. Certo. Aí eu faço os 2 quilômetros em meia hora. Aí na próxima vez eu tenho que tentar fazer 3 voltas ou eu tenho que tentar fazer 2 voltas em 25 minutos? Eu tenho que aumentar o percurso ou eu tenho que... Esse entendeu? planejamento, como seria um planejamento, Exatamente. né? Qual que é o segundo grande erro que os corredores cometem? Ele começa a sentir, o bichinho da corrida pegou ele. Pega, gente, pega. E aí vira um vício. Vira um vício. O que acontece? Ele só Vicia. quer aumentar a distância e baixar o tempo que ele corre. Então, Valéria deu exemplo aqui, 2 quilômetros em 30 minutos. Aí ele vai querer baixar esses 2 quilômetros para 25 ou ele vai querer aumentar para 3 quilômetros. Isso, existe um profissional que vai saber orientar o volume, ou seja, qual a distância, Sim. pode ser em quilômetros ou em tempo, minutos, e a intensidade. O que é a intensidade? Leve, moderado, vigoroso. Então, o que a gente explica para quem está iniciando? Corra pela percepção de esforço. Isso aí. Com um reloginho que marca só o cronômetro, O tempo já é mesmo. possível. Acabou. O tempo Isso. já é possível. 1 minuto correndo, 2 minutos caminhando, 30 segundos correndo, 3 minutos caminhando. Essa é a melhor forma de se começar a correr. Então não é você querer dar mais voltas ou querer correr mais rápido. É você ir adaptando o seu corpo. Isso. Você caminha você corre 1 minuto, caminha 3, corre 1, caminha depois, corre 1, caminha 2, corre 2, caminha 2 e assim gradativamente. Essa que é a superação, não é de tempo nem de percurso. Perfeito. Exatamente isso. Porque querer correr de forma contínua, o que vai acontecer? Que é o erro da galera, É da né? galera. Da galera. A frequência cardíaca, quando a gente está fazendo uma atividade aeróbica, ela vai. Aumentar. O coração vai bater mais rápido. Aí a pessoa fala, Edu, eu não consigo respirar, eu não sei respirar na corrida, por isso que eu paro. Não é. Você não tem ainda o condicionamento físico. Você tá mais rápido que o seu corpo aguenta. Exatamente. Dá dor de facão. Vocês já ouviram falar? Já, Aquela dor de baixo. eu já ouvi falar, não, já senti. Já ouvi Exatamente. falar. Isso não é um problema. É a capacidade desse atleta, desse recreacionista, que a gente pode até falar depois sobre isso, a diferença, que ele não está preparado ainda. Então, deixa gerar essa adaptação no corpo que vai acontecer de forma gradativa. Não precisa querer só aumentar. Respeite o corpo dá sinais. Sabe o que eu acho legal da corrida? É que assim, eu vou viajar. Você pode correr em qualquer lugar. Eu vou viajar para um Gente, buraco danado que não tem nada. Sim. Você vai correr lá nas ruas e na quadra. Aí eu vou viajar pro frio, corre no frio. E tem aquele negócio de... Olha, gente, eu ouvi isso uma vez, me deu raiva, tá? O pessoal correndo lá em Linhares, eu falei assim, ai, gente, ia correr, mas choveu. Recebi 1000 mensagens. Mas correr na chuva é igual correr no sol, só que na chuva. Boa pergunta. Aí eu falei, é verdade, gente. Você sabe que eu fiz uma corrida depois de um tempo. Depois que eu tive Emanuel, eu fui correr lá em Linhares. Foi logo depois que até uma amiga minha entrou na corrida também e tal. E nessa corrida, a gente foi e tal. Edu já sabia, tava acompanhando e tal. Eu ia correr e andar, já era um combinado entre nós, porque eu tava voltando, né? Isso aí tem 4 anos, mais ou menos. Por aí. E aí, uma pessoa virou pra mim e falou assim... Eu, né, lá naquele momento, correndo... É corrida, tá? Não é caminhada, não. Falou assim. E aí, o que eu quero chamar a atenção pra nossa conversa? Porque não é sobre a velocidade que você tá fazendo, né? A corrida não é sobre isso. E muitas vezes a pessoa acha assim, não, eu tenho que ter um tênis bom, eu tenho que fazer um pace, que o Edu vai falar pra gente o que é pace. Não. Eu tô ali, na verdade, pra uma superação minha. E é o que eu vejo muito na galera do Edu, assim, que realmente gosta de corrida. Não é sobre a velocidade. A não ser né? quem é atleta que tá entrando pra competir. Aí, a beleza, superação. corre pra poder vencer. É isso aí. Agora, quem tá correndo em rua, em calçadão, que tá correndo em volta de lagoa, na orla da praia,
A pessoa quer correr pro bem-estar, quer correr pra melhorar o seu próprio desempenho. Ou pra um tratamento, amiga, né? Porque o esporte é uma depressão, uma ansiedade, né? Quantos pacientes quantas alunas você tem? Conta pra gente aí a questão, né? A diferença aí do aluno, do atleta pro recreacionista que você falou e o seu perfil. Quem é o paciente? Quem é o aluno que te procura? Porque a gente sabe que sair do ciclo vicioso de não querer fazer, porque ninguém quer, é muito melhor ficar sentado, sedentário, tomar né? um comprimido e falar assim, vou emagrecer tomando 30 ou um remedinho cápsulas. pra dor. Então conta aí pra gente, Du. Vai. Vamos lá. Eu posso dizer que existem os fiscais de pace. Mas o que é pace? Conta aí. É que as pessoas falam, eu fiz um pace de tanto. Pace Que ranço. Quanto tempo, em média, se demora para percorrer 1 quilômetro, a distância de 1 quilômetro? Só que ela é medida em minutos por quilômetro. Numa esteira é medida em quilômetros por hora. Num carro é medida em quilômetros por hora. Na corrida a gente utiliza o pace e a medida é minutos por quilômetro. Então, demorei 7 minutos para percorrer 1 quilômetro na média. Então, olha que legal. Um atleta profissional de corrida, ele demora em média 3 minutos para percorrer 1 quilômetro. A média dos brasileiros recreacionistas são 6 minutos e 48 segundos. Olha isso. Então, atleta profissional, 3 minutos. Recreacionista, em média... mais que o dobro. Mais do que o dobro. Então, não ligue, pessoal, não ligue pros fiscais de pace. Corra, se você caminhe, faz 14, se você faz não 6, importa, você faz... Não importa. E aí, falando do meu público, quem é o público do Corre Du? O público do Corre Du é aquele que se identifica com a minha história de vida, que obeso, estressado, toda essa linha que a gente já conversou aqui, que se conecta, né, com você. Que se conecta. É o público, principalmente mulher, acima dos 35 anos. Então, já tá numa fase da vida que cuidou de todo mundo e agora precisa se cuidar, né? Só eu que tô fora, né, gente? Ainda tem mais um pra cuidar. Exatamente. Continue tu. Não é tarde, e é um público que não, mais. E é um público que não se adaptou ao ambiente de academia de musculação. Sim. Um ambiente fechado, com ar-condicionado e máquina. Então ele busca uma atividade mais ao ar livre, até para tratar essa depressão, essa ansiedade. E a corrida veio como uma luva para encaixar. Sim. E, por eu ser analista corporal, eu consigo identificar o perfil desse aluno. Uhum. Se ele é um perfil competitivo, se ele é um perfil que vive por processo, ou seja, ele segue uma linha ali. Se ele é um público mais introspectivo, não gosta do toque. Então, eu faço essa análise desse público. E aí eu vejo qual é o meu perfil. Qual é a forma que eu devo abordar esse cliente. Você está dizendo que a maioria dos seus alunos, a maioria é mulher. Sim. E os maridos, já teve problema? Tipo assim, vai correr com homem não, aqueles machão. Sim. Eu falo que São Mateus, principalmente, é um local de colonialismo. Se a gente parar para pensar e ver a história de São Mateus, é um lugar de muito machismo. Então, a mulher não tem muita vez. Hoje ela já conseguiu muito mais, né? Realmente. Então, a primeira resposta era, vai pagar para correr? Uhum. Calça o tênis e sai. Então, a primeira barreira de entrada era essa. Questão de ser um homem, vai treinar com um homem, uma atividade ao ar livre que você não precisa. Você quer pagar, você paga dentro de uma academia. Mas na rua... A rua tá lá, coloca o tênis e vai correr. Coloca o tênis e vai correr. E a gente entende que não. Porque a gente tá falando primeiro... Da mente, né? Da mente da pessoa. Em que fase da vida ela está? Exatamente. Em que fase da vida ela está? E aí... A corrida é a ferramenta que a gente vai usar. É uma válvula de escape. É uma válvula de escape, mas ela quer tratar outros problemas. Não é terapia, mas é terapêutico. Exatamente. Entendeu? Então, o meu público ele vem desse cenário.
Me conta aqui, eu tô vendo que tá fazendo propaganda pra ele, né, gente, a camisa do corredor. E essa bolinha, assim, com um gordinho e um magrinho, é bem você, assim? Explica pra gente essa sua logo. Legal. Essa logo, ela tem uma história, porque no processo de emagrecimento, se a gente puxar na história, a gente vai ver sempre fotos de antes e depois. Mas se a gente parar pra pensar, esse depois, ele não existe, porque ele não é fixo. Verdade. Ele não é fixo. Você posta uma fase da sua vida que você estava num ponto A para um ponto B. E eu tive essa fase. Então, de começar a postar fotos sem camisa, eu tive aquele período do ego mais inflado, de conseguir, emagreci. Eu posso, eu quero, eu consigo, e mostrar. Então, ela tem um pedacinho disso. Mas a essência da logo não é essa. A essência da logo é uma transição de carreira de uma pessoa que estava acima do peso, mas doente. Bebida alcoólica, sedentarismo, colesterol, triglicerídeos, tudo alterado, vivia cansado, indisposto, e que começou a correr e se machucou. Então, o movimento aqui, a biomecânica, a postura desse corredor de um lado, ele faz aqui uma frenagem, que ou seja, corre freando. A perna está muito à frente do centro de massa. Faz muita rotação de tronco, rotação de quadril, rotação de joelho, rotação de tornozelo. Lesão. Eu fazia muito, amiga. Eu rodava muito quadril. E como se fosse um portal. Esse portal mostra o quê? Que mudou. Melhorou o sono, melhorou a alimentação, melhorou a disposição, né? A hidratação. Começou a correr mais leve. E em todos os sentidos. Mais leve de balança, mas mais leve... Da mente, né? Da mente. Que maravilha. Então, essa é um pouquinho da logo, que fala sobre transformação de vida. Tanto do aspecto físico como emocional. E aí você tem alunos só aqui em São Mateus, para poder acompanhar ou não? Então, o Corre Du hoje, que virou um instituto Corre Du, a gente vai falar daqui a pouquinho. Sim. Tem alunos presenciais, que eu acompanho. Tem alunos híbridos, que vão, às vezes, lá no instituto, mas também corre com a minha planilha, né? Que é a minha consultoria online. E eu tenho alunos espalhados pelo Brasil e fora também do Brasil. Parou aí. Uhum. Como que você acompanha uma pessoa correndo se você não tá do lado dela, gente? Como é que funciona isso? Hoje o meu treino é assim, é pela planilha. Já foi presencial, então dá perfeitamente. Você escreve lá tudo, conta pra galera. Mas você começou presencial, aprendeu a correr. Eu, por exemplo, tô lá em Linhares. Como é que eu faço pra correr com você, sem estar com você? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente faz pra acompanhar um aluno à distância. Uma conversa por telefone é o primeiro ponto. A gente faz uma anamnese. Eu preciso entender o histórico dessa aluna ou desse aluno de vida. Sim. Como que tá a saúde, quais são os medos, os traumas, qual a disponibilidade, as dificuldades, qual a disponibilidade de dias para treinar, locais. Sim. Se a pessoa tem disponibilidade de treinar numa esteira de uma academia, ela mora num local que a rua é tranquila para correr, então a gente faz o quê? Faz essa conversa por telefone. Eu tenho um aplicativo onde eu disponibilizo os vídeos ensinando a forma de correr. A postura correta, a pisada. Chama educativos, são os educativos. Os educativos de corrida. E vou acompanhando semanalmente. Então, os retornos desses alunos, semanalmente. Então, a gente tem as conversas, os feedbacks semanalmente. Porque tem que ter até a pisada certa, né? Tem gente que corre na ponta do pé, tem gente que corre batendo muito o calcanhar, tem gente que... meu pai que fala assim, tem gente que corre 10 para as 2, né? Essas pessoas acho que tendem a ter uma lesão mais facilmente que quem corre correto, né? Exatamente. Então, existe um mito também. E aí eu quero... Olhando ali, eu quero falar. Virou sério, né? Virou sério. Qual é o grande mito? Existe forma correta e errada de correr? Não. Porque nós somos seres feitos para correr. Toda criança
Toda criança, Então, se você solta corre, ela vai correr. Sabe correr. Ela sabe Ela correr. não anda, não, ela corre antes de andar. Ela corre. Só que onde está o problema? Na economia de corrida ou no gasto energético. Então, dependendo do movimento que se faz, vai gerar mais estresse nas articulações. Então, os educativos de corrida vêm para trabalhar a consciência corporal, gastar menos energia para fazer aquele mesmo movimento. Então, existe a forma mais harmônica de correr, mas existe a adaptação para o seu tipo de pisada, o seu tipo de postura. Então, não precisa colocar todo mundo dentro do mesmo padrão de corrida. Harmonicamente, tem um padrão que é mais bonito. Sim, fica lindo nas fotos. Fica lindo nas Eu nunca fotos. tirei uma daquela. Mas Mas não existe o certo e o errado. Existe o que funciona para você. E um profissional de educação física, treinador de corrida, vai tirar esse medo da sua cabeça e falar: vamos só fazer pequenos ajustes para você poder correr. E aí, agora, puxando, né? Falamos sobre quem começar a correr. Pra quem já corre um pouquinho, fala daqueles termos assim, o que é um pace, uma latência, o que é? Explica aí pra galera esses nomezinhos aí. Na só corrida. tirar foto de aplicativo, de relógio. Isso. Um monte de nome estranho. não É sei muito nada estranho, daquilo, né? exatamente. Eu só sei, eu corro, mas O pace. pra mim só me dá o pace. Porque mais do que isso, na mente, já é muito pra mim. Pace tá ótimo, eu já sei. São muitos termos na corrida. Existem até as camisas de corrida que eles colocam os termos Dá-se o técnicos pace, da corrida. Então, por exemplo, fartlek. O que é o fartlek? Ah, é um treino pesado. O fartlek É massa, mas é pesado. é brincar de correr. Olha que interessante. O que é o fartlek? É brincar de correr. Você vai alternar a sua velocidade durante a corrida e ela pode ser por tempo ou por distância. Por exemplo, eu posso correr 1 minuto leve, 1 minuto moderado, 1 minuto leve, 1 minuto moderado, ou 2 minutos rápidos com 1 minuto leve. Eu vou brincar de correr para gerar novas adaptações. E a ciência mostrou que você fazer a variação e não correr sempre na mesma velocidade vai gerar adaptações no seu corpo e você vai progredir. Você vai evoluir na corrida, Vai evoluir né? na corrida. Então tem o fartlek, tem o progressivo, que é onde você começa numa velocidade mais devagar e vai aumentando e termina bem ofegante. Bem puxado. Tem o ritmado, que é o tempo run. Você corre fora da sua zona de conforto o tempo inteiro. Você vai trabalhar... Quase morre. Você vai trabalhar... quem aqui já, depois de um treino de musculação, sente aquela perna pesando? As meninas vão fazer xixi. Não só consegue subir Não escada, consegue. Exatamente. Ali é porque, para produzir mais energia, a gente tem o limiar de lactato, né? O ácido lático, ele acumula no músculo. Mas para gerar mais energia. E o efeito colateral é a dor muscular. Você falando esse negócio de dor muscular, de fazer xixi, menina de fazer xixi. Uma vez eu fiquei com uma dor que eu não conseguia atravessar a rua, minha perna doendo. Aí eu cheguei pro personal da academia e falei assim, presta atenção. Que eu não consigo fazer xixi. Aí ele, infecção urinária, procura o médico. Eu falei, não, a culpa é sua. Aí tem, por exemplo, cadência. O que é cadência? Cadência é a quantidade de vezes que a gente bate o pé no chão por minuto. Então, em tese, maior cadência, se você bate mais vezes o pé no chão por minuto, você está gastando menos energia. Se você demora muito para tirar o seu pé do chão, o que vai acontecer? O seu quadril vai baixar e você vai gerar mais estresse e você vai correr mais devagar. Que Então, seria aqueles passos mais longos. mais longos ou curtos, mas demorados. Então, essa pessoa tem uma cadência muito lenta. Então, para ela evoluir, nós vamos trabalhar a melhora dessa cadência. Então, é um termo técnico e a gente consegue melhorar com exercícios específicos. É legal. Então, essa é a cadência. Não, eu lembro assim, da voz das primeiras corridas que eu participei, assim, ó, segura o quadril, segura o quadril. Sabe quando a pessoa tá correndo, assim, e as pessoas falam que a corrida é um esporte sozinho. Cara, não é sozinho. Você escuta a voz, assim, do seu professor, é muito interessante. As minhas alunas, os meus alunos, eles falam assim que parece que minha voz fica ali, no ouvido deles. Que legal. Não demora. O chão tá pegando fogo, o chão tá pegando fogo, o chão tá pegando fogo. Olha o quadril, eu lembro assim dele, segura o quadril. Grávida pode correr? Pode.
E se cair, gente? Não cai, né? Olha que interessante. Grávida pode correr? O que a gente fala? Sempre com uma liberação médica, pode correr. Porque o que vai determinar? A zona de frequência cardíaca. Então, grávidas, elas têm que controlar esse batimento cardíaco durante a corrida. Então, ela não vai correr para performance. Não. Mas ela vai correr para manter o condicionamento cardiorrespiratório. Mas é aquele negócio, se a pessoa já faz um esporte, já é, né, uma pessoa que trabalha, não é? Vai começar a correr agora. Então, não, isso não que eu tô falando, isso, né? Eu começar a correr agora, acho que não é o indicado. Eu acho que sim, né, tem todo um processo, até porque, até as próprias alterações da gestante, né, acho que eu tenho uma amiga, até inclusive, né, lá de Vitória, que já corre há muitos anos, tal, até triatleta. Ela corria na gestação. Uma amiga minha corria até o dia que ela teve neném. Entendeu? No dia que ela teve neném, ela tava correndo de manhã, gente. A Beta, né? A Beta? Não, lá de Linhares. Tá. Então, eu já treinei várias mulheres grávidas. Já treinavam comigo, engravidaram e continuaram. Aí que vem a questão do treinador. Sim. Saber, né? Para os alunos que têm algum item a mais para ser controlado, eu, como treinador, coloco essa métrica, essa variável. Então, no caso das grávidas, frequência cardíaca. Não vou deixar passar de 70% da frequência cardíaca máxima. Uhum. Então, esse é um ponto. Você falou das grávidas, mas, por exemplo, hipertenso pode correr? Diabético pode correr? Pode. Quem tem hérnia, Edu, eu vejo isso direto. Saiu até uma publicação que pessoas que têm hérnia de disco podem correr. Porque é muito comum as pessoas falarem, porque o médico lá falou que eu preciso de repouso. Gente, pelo amor de Deus, é muito raro alguém precisar de repouso, né? Porque o movimento, ele cura. E tem aquela ideia de que corrida é só impacto, é só lesão, é só... É verdade. Né? Então... Outra coisa importante para dizer. O que eu mais recebo lá no instituto, as pessoas dizendo assim, Edu, recebi do meu ortopedista a seguinte informação. Cheguei lá com uma dor de quadril ou de joelho, imediatamente ele me proibiu de qualquer atividade de impacto. Proibiu de correr. Pilates e hidroginástica. Pessoal, pilates e hidroginástica são excelentes atividades. Mas ela não é o refúgio de quem não pode ter impacto. Não, ela serve para a pessoa que se conecta com aquela atividade. Então, tenho vários alunos com condromalácia, condropatia grau 4, ou seja, o joelho que está batendo osso com osso. E com um acompanhamento correto, corre. Sim. E eu sou essa paciente, eu sou essa sua aluna que eu tive, né, após a fratura. O ortopedista falou assim, você não pode correr. Tanto que meu objetivo com o Edu sempre foi o quê? Correr para não sentir dor, correr sem lesão. Correr. Você, não posso não, então eu vou. Não, assim, a gente foi todo um trabalho, né? E assim, adaptação. E a questão mental, a gente chegou até a 21, né, desse ano, mas assim, 21 num pace de uma pessoa que não corre, né, não é atleta de performance, né? Mas foi dentro do que eu conseguia. E assim, um trabalho muito mais mental. Eu tenho muita vontade. E um trabalho muito mais mental, né, Edu? Muito mais mental. Muito mais mental. É diferente correr, assim, diferente que eu digo de técnica. De você correr numa esteira e correr na rua? Tem técnicas diferentes para esses dois tipos de corrida? Boa pergunta. A esteira, ela é diferente da rua em que sentido? A esteira, ela está em movimento, girando, e nós tiramos o pé da esteira. Na rua, você tem que... Vou atritar, né? o seu atrito, né? Você tem que vencer a gravidade. Você tem o vento. Tem que empurrar a rua para trás, você tem. E aí, existem técnicas de corrida de se a gente empurra o chão ou se a gente puxa a perna. No método que eu utilizo de corrida, nós não empurramos o chão, a gente puxa a perna. Então, a gente trabalha vencendo a gravidade e deixando o nosso corpo em tese cair para frente e puxando a perna. Então é uma técnica que eu utilizo que é diferente correr na esteira e correr na rua. Você gasta bem menos energia
correndo na esteira do que correndo na rua, fazendo a mesma força. Então, se você tiver com a mesma percepção de esforço da rua e da esteira, você vai estar muito mais rápido na esteira do que na rua. Só que existem umas esteiras hoje. Conta aí pra nós, Edu, novidade lá no Instituto Corredor. Instituto. Chegando pra gente semana que vem, uma esteira curva que não tem motor. Então, a esteira ela tem um formato curvo e ela não tem motor. Então, quem vai fazer a força para correr é o corredor. É você, no caso, eu. Ou ela, né, no caso. Então, ele simula. Então, Deixa o José nascer ali. Ele consegue simular muito mais próximo do que é a rua. Entendi. Então vai mais ser parecido. mais parecido. Não tem tanta diferença. Não tem tanta diferença. Me conta aqui desse instituto, então. Já falou do instituto, agora tem esteira no instituto. Lindo. O que é o Instituto Corredor? Então vamos lá. O que é o Instituto Corredor? O Corredor, ele acontecia na beira-mar de Guriri, uma atividade ao ar livre. E eu tinha um sonho. Que sonho era esse? De trazer esse meu público de acolhimento, de depressão, de ansiedade, de conexão com a natureza, para um espaço que, em tese, está controlado, ele tem um portão, mas é voltado para o jardim, a área de treino, ela é coberta, mas ela não tem vidro, ela não tem ar-condicionado, ela não tem espelho, ela tem um jardim, ela tem uma horta, ela tem rede. Então lá é um espaço de vivência. Então as pessoas não vão lá naquele lance, eu vou treinar, vou puxar ferro. Esse aluno de corrida, ele precisava fortalecer a musculatura dele. Porque correr sem fortalecer, ele também tinha o risco de se lesionar. Sim. Mas ele dizia pra mim, Edu, pra academia eu não vou. Eu falei, o que eu vou fazer para criar uma área de treino de fortalecimento muscular para esse público, que já é o meu público de corrida. Sim. Eu criei um espaço muito acolhedor para atender esse público. E lá hoje já tem nutricionista, psicóloga, físio, e o treinamento não só para corredores. Então hoje eu treino pessoas com dislipidemias, diabetes, hipertensão, que vieram pós-lesão, num clima muito mais tranquilo, muito mais suave. Isso é muito legal. Então, é um lugar de vivência, que tem uma academia, aparelhos, que a pessoa não quer uma academia fechada tradicional, vai pra lá, porque lá o ambiente é outro. Quem corre pode fazer fortalecimento lá. Precisa de uma nutricionista que tá correndo, vai participar de alguma prova, tem a nutricionista. Entrou na corrida porque tá com problema psicológico, tem psicóloga. Então, é bem isso, é um lugar de acolhimento. Exatamente. É isso aí. Então o Corredor, ele veio para proporcionar, pegar essa brecha do mercado de saúde e fitness, mas voltado para esse público que estava desamparado. É aquela coisa, nem todo mundo que vai... É uma consequência você ficar com um shape bacana, né? Mas, normalmente, esse público que vai pra corrida é um público que não gosta da academia, ou é um público que tá saindo de alguma lesão ou algum problema, tanto um transtorno mental. Tem casos, né, Edu, de pessoas ali que venceram câncer. Então, a corrida, ela traz uma troca, né? E o que é legal do Edu também, porque, assim, você correr com uma pessoa, você aprender com uma pessoa que tem essa bagagem que ele tem, né? E aí vem as dicas. É um exemplo vivo, né? É um exemplo. Não, não só isso, porque assim, a pessoa pode ler na teoria, o tênis isso, faz aquilo, mas Edu tem duas ultramaratonas. O que é ultramaratona, Edu? Conta pra nós. Vamos lá. 10 maratonas, não sei quantas. É isso, entendeu? Então, assim, Edu, igual a gente foi pra Milhas Garoto ali, você vai contar. Edu, e aí, aqui você amarra o cadarço assim, por causa do atrito, a unha vai ficar roxa. Aqui você passa não sei o que, por causa do atrito, são 16 quilômetros. Então, assim, isso é experiência, então é diferente, entendeu? Conta aí pra galera, Edu. Então, vamos lá. Essa pequena experiência. Essa pequena experiência, né? Eu comecei a correr em 2006. Em 2006, numa maratona de revezamento do Abílio Diniz, do grupo Pão de Açúcar. Sim. Vocês conhecem, né? Um mega empresário.
o que ele pensou? Ele pensou assim, uma maratona são 42 quilômetros, 195 metros. Só que como que eu vou fazer com que os meus colaboradores do Grupo Pão de Açúcar, que foi de onde ele teve a ideia, participem dessa maratona de forma fracionada, porque eu não vou conseguir colocar meus Todo mundo funcionários. pra fazer tudo. Ele fez uma maratona de revezamento. Então, 8 pessoas corriam 5 quilômetros. 5 quilômetros e pouquinho cada uma. Tinha uma pulseira, Pra você mim já corria é muito, 5. Edu, não fala 5 e pouquinho não, que pra mim 5 e pouquinho é 42. Exatamente, mas ele fez de uma forma que todos pudessem participar. E eu corri lá em 2006. Mas por questões de trabalho parei de correr. Em 2012, eu fui para uma outra corrida. E aí vocês vão falar, caraca, só corrida icônica assim? Dentro da fábrica da Volkswagen, em São Bernardo do Campo. A gente correu dentro da fábrica, no meio da linha de montagem dos carros, 0 quilômetro, a gente correndo. Porque a Volkswagen, vocês não... Para quem não tem noção do que eu tô falando, a fábrica da Volkswagen chegou a ter 45 mil funcionários. Meu Deus, que loucura. Dentro da fábrica. 3 turnos. E aí eles promoviam essa corrida lá dentro. E aí em 2012, uma tia minha me convidou para correr. E aí eu corri. E aí eu gostei muito. Só que logo eu casei. E aí eu parei de novo de correr. E aí veio a obesidade... E aí eu comecei a correr de novo. E aí eu comecei a correr em 2014. E aí eu criei a hashtag CorreDu. Porque na internet, você coloca uma hashtag, vai o mundo inteiro. Essa hashtag eu criei um desafio. Que era correr 100 dias em 2014. Então, dos 365 dias do ano, eu me propus a correr 100 dias. Então, durante esses 100 dias, eu me inscrevi para provas de corrida. Então, eu corri várias provas de 5 quilômetros em 2014, algumas provas de 10. Depois, em 2015, eu aumentei a meta para 150 dias. Então, desafio CorreDu, 150 dias em 2015. Fiz várias provas de 10, de 15, de 16, de 21. Então, eu tenho mais de 30 meia maratonas. E aí, em 2017, eu fiz a minha primeira maratona. Também num lugar sensacional. Foz do Iguaçu, saindo da usina hidrelétrica de Itaipu, Olha isso. chegando nas cataratas. 42 quilômetros, 195 metros. E aí uma pausa. As pessoas acham que maratona é uma corrida de qualquer distância. Não, a maratona ela é 42 quilômetros, 195 metros. Essa é a distância da maratona. As outras distâncias são provas de corrida, mas para você se tornar um maratonista, você tem que percorrer essa distância. Você já parou pra calcular quantos quilômetros já correu na sua vida? Quantas voltas no planeta você já deu? Em média, e por ano, eu corro uns 3.000 quilômetros. Você tem até o desafio corrido também, né? Volume semanal de treinos de 80 a 90 quilômetros por semana de corrida. Há quanto tempo você corre? Corro ininterruptamente desde 2014. Tive um lampejo lá em 2006. Gente, depois 2014, até agora. 10 anos correndo. Você correndo 3.000 quilômetros por ano? Menino! Aí, que isso? Não, olha que detalhe. Depois eu vou voltar, mas olha que detalhe. Eu cheguei a gastar, por dia, em média, 4.500, 4.600 calorias. Era o meu gasto calórico diário. Isso. Meu Deus. Então, se a gente pegar a taxa metabólica basal, através de um exame, daqui a pouco a gente vai falar do exame que a gente faz lá no Instituto. Já conta aí, é top demais. Daqui a pouco a gente vai falar dele. Por exemplo, a minha taxa metabólica basal é 1.400 calorias. Então, para viver, você eu precisa gasto disso por dia. Por dia. Eu já gasto essas 1.400. Então, eu preciso comer, no mínimo, se eu ficar sedentário, 1.400 para eu manter o mesmo peso. Eu, com a corrida, fortalecimento e tudo mais, eu cheguei a gastar 4.500 por dia, em média. É aí que você come a lasanha. E aí, a minha Nutri, no meu plano alimentar, eu comia 10 vezes ao dia. Meu Deus. 10 vezes ao dia. E era muita comida. Ai, que delícia, vou correr. Então, na verdade, esse equilíbrio tá em cima do gasto calórico que você tem. O que as pessoas fazem é isso, elas têm um gasto calórico
Pequeno, né? Pequeno e querem comer o tampo da mesa. Então, Eu quero. E aí, só concluindo, eu corri essa primeira maratona em 2017. E aí já corri várias outras maratonas, já são 10 no currículo. E 2 ultramaratonas. Uma delas na Chapada Diamantina, E o que na Bahia. é ultramaratona? Acima de 42 km, 195 metros, eles têm várias provas de corrida. 50, 75, 100 quilômetros. Imagina, amigo, Existem correndo provas de 100 400 quilômetros. quilômetros. Ai, meu Deus, tá Em louco. Vitória, em Vila Velha, tem uma prova que são as 12 horas do Exército ou da Marinha. 12 horas da Marinha. E aí você fica de 7 da noite às 7 da manhã, dando voltas. Quem der o maior número de voltas vence. Então, normalmente dá 150, 170 quilômetros. Então, tem pra todo mundo. Mas acima De 42 centímetros já é já é ultramaratona. uma ultramaratona. Mas então, desculpa minha ignorância. 42 é maratona. 43 é ultramaratona. Já vira e ultramaratona. 100 é ultra mega power super. Ultramaratona também. Aí sempre é não ultra. Tem, aí não é tem. ultra todo mundo. Já é ultra todo mundo. Fala desse exame agora, eu fiquei curiosa. Conta aí, Edu, até essa novidade tem lá no Instituto. Pô, legal. Normalmente as pessoas fazem avaliações físicas. Isso. E normalmente... Constrangedor ficar medindo a gente. Exatamente. Existem basicamente 2 tipos de avaliações físicas. A por dobras cutâneas, Isso. que você vai pegando todas as medidas, né? E a bioimpedância, né? O que a gente trouxe para o Instituto? A gente trouxe uma bioimpedância, mas ela é diferente da bioimpedância tradicional, que pega a composição corporal, quanto que eu tenho de massa muscular e quanto que eu tenho de gordura. A bioimpedância que eu trouxe agora para o Instituto, ela, além de medir toda essa composição corporal, percentual de gordura, a gente tem vários biomarcadores de saúde. Um deles, água corporal. Então eu sei exatamente quantos litros de água tem no corpo de cada paciente, cada aluno meu. Dessa água, quanto de água está dentro da célula e quanto está fora. Então água intra e extracelular. Esse é um biomarcador de saúde para detectar inflamação crônica subclínica. Então se a água não está entrando na sua célula como deveria, tem que ter mais água dentro do que fora, a sua célula ela não está saudável e está tendo alguma barreira. Então você vai ter que fazer outros exames para detectar o que está acontecendo com você. Então, olha que interessante, você está treinando ali comigo e eu faço um exame que é um indicador para você ver qual pode ser o outro problema. Porque às vezes não está conseguindo bater ali, por exemplo, o peso. Pô, será que não tem outra coisa? Faz tudo certinho. Exatamente. Outro biomarcador, ângulo de fase. Ela é uma bioimpedância que ela pega a resistência e a reatância. Ela tem 2 polos, 2 eletrodos, aquele mesmo que a gente faz o exame cardiológico, o ergométrico. 2 na mão direita, 2 no pé direito. E pela impedância, então uma corrente elétrica de baixa intensidade, ela mede resistência e reatância e ela dá o ângulo de fase. Esse ângulo de fase é um biomarcador para a gente identificar se a gente tem estresse oxidativo, disbiose intestinal. Então, eu tenho várias alunas que estão constipadas. Sim. Eu tô há 3, 4, 5 dias sem barriga inchada. Tá com uma disbiose. O exame pega. Então, é uma novidade lá no Instituto. Tá dando super certo. Muito legal. Porque a gente fala de saúde. Sim. Então, o Instituto ele foi criado para quê? Nós vamos falar de estética? Vamos. Sim, é bom. Mas uma consequência. Então, por isso que o meu público não é o público do shape. Uhum. É o público da saúde e do bem-estar. Exatamente. O seu percentual de gordura é menos quanto? Vamos lá. E pra correr desse jeito, gente, não tem como. Em fase competitiva, ele fica abaixo de 10%. Aí fica ali em torno de 9%. Fase fora de competição, fica ali em 14%, 15%. Acho que eu nunca de cheguei percentual de gordura. Também não. Né? Também. O exame é legal que ele pega, Valéria, ele pega
Já foram feitos mais de 1 milhão de exames, né? Em vários lugares que tá fazendo esse exame. Então, essa bioimpedância. Nutricionistas, nutrólogos, médicos do esporte e profissionais de educação física estão usando essa tecnologia. Então, tem um banco de dados muito robusto, né? E cada paciente que passa pelo exame, ele é comparado pelo sexo e pela faixa etária. Então, mulher de 45 anos. Então, você está sendo vai entrar comparado... num grupo, vai entrar na maioria grupo. dali, entendi. E ele divide ainda se você tem um corpo atlético ou não. Então, se você tiver um percentual de gordura muito baixo, você for aquele atleta de alta performance, você clica lá no botão, ele compara só com esse tipo de perfil. Então, ângulos de fase baixos, pode ter células cancerígenas. Então dá para pegar muitas coisas no exame. Então a cada 2 meses a gente faz esse exame lá no instituto. O Edu também, ele, lembrando aqui, né, ele tem muito, a gente estava falando da questão dos iniciantes, né, deu a ideia aí dos, né, para quem já tá, e para os experientes, Edu, assim, que querem agora melhorar, já estão, porque você começa a sentir realmente que você tá parando ali e precisa de um apoio, porque... vai precisar de uma prova, quer dar um intensivão. Não, inclusive, você atende muitos alunos que vai fazer prova, né, que precisa passar, negócio de exército, essas coisas assim, né, Edu? Conta pra gente, assim, a questão pra galera, né, a questão de ideias pra quem precisa melhorar a experiência. Legal. Então, vamos lá. Para quem vai participar de provas, eu aplico um teste de corrida. Existem vários testes. Tem o teste de Cooper, que a gente chama, aquele de 12 minutos. Tem o teste de 2,4 km, tem o teste de 3 km. Então, o aluno vai para uma pista, uma rua, uma praça, em volta do quarteirão. Ele vai correr 2,4 km na maior velocidade dele. O tempo que ele gastou para correr aqueles 2,400, por exemplo, 11 minutos. Eu vou colocar numa base de cálculo e eu vou descobrir quais são as zonas de treinamento dele. Então, a velocidade aeróbica, a velocidade leve, a velocidade moderada, a velocidade de ritmo e a velocidade forte dele. E aí eu vou montar um planejamento, que a gente chama de periodização. Então, qual treino ele vai fazer na segunda, qual treino ele vai fazer na terça, qual treino ele vai fazer na quinta, no sábado. O longão, depois você conta pra galera que é o longão. Até chegar na prova-alvo. Então, por exemplo, Edu, daqui 12 semanas eu tenho uma meia maratona para correr. Meia maratona de Vitória. Então, eu vou preparar todo o treinamento dele para ele chegar no ápice do condicionamento no dia da prova. Prova da polícia. Aí, vamos lá. Para quem vai fazer o TAF, que é o teste de aptidão física, que me procura, eu pego o edital do concurso, então Exército, Marinha, Bombeiro, Polícia Civil, Polícia Militar, Aeronáutica, eu pego o edital do concurso e aí eu monto um planejamento para o dia da prova. Chega lá. O que acontece? As pessoas passam anos estudando para o concurso público. Só que estão sedentários. E aí eles têm que passar por uma prova física. Que não é fácil estudar e aí, treinar. só para vocês terem noção, 70% das pessoas que passam na prova escrita de concurso público que tem o teste de aptidão física, reprovam na corrida. Olha isso. Então, eu me tornei especialista no TAF dessa galera para profissionais para pessoas que vão... E o que é o longão, Edu? Porque assim, a gente vê os memes, né? Meu longão. É a pessoa lá 1 quilômetro. Meu longão. O que é o longão? Contei pra galera. Vamos lá. Longão é o maior treino da semana. Então, a gente divide a semana de quem corre. Lembra que eu falei para vocês sobre disponibilidade de dias para treinar? Então, vamos dizer que a pessoa minha aluna me deu 3 dias de disponibilidade para treinar. E aí eu vou perguntar assim, Mirela, qual o melhor dia para você fazer o treino mais longo, que você tem mais disponibilidade? Sábado. Aí, normalmente, é final de semana. Mas tem pessoas que é no meio da semana, mas a maioria é no final de semana. Então, o longão é o maior treino da semana. É o treino para a gente ganhar condicionamento, resistência. Nós vamos correr em velocidades mais leves, por um tempo maior, e vai ganhar casca. Ou seja, vai ganhar condicionamento. Então,
aquela ofegância que a gente tinha no começo, Começa a diminuir. ganhando resistência, eu vou suportar intensidades maiores em períodos menores. Então, por exemplo, uma prova de 5 quilômetros, eu faço longão de 10 para correr bem uma prova de 5. 5, Agora, uma pessoa que vai para a primeira vez fazer, por exemplo, uma 10 milhas garoto, que são 16 quilômetros, nesse ciclo de preparação, ele não precisa fazer os 16 quilômetros para fazer a prova. Entendi. Eu deixo eles chegarem a 14 quilômetros. A gente fez Vai um fazer teste aqui, né? não Foi bem legal, muito legal. Vai fazer uma meia maratona, são 21 quilômetros. Eu deixo chegar até 18. Ah, eu fiquei Entendi. tão orgulhosa quando eu fiz 18, amiga, é tão bom. Edu, aproveitando a questão das milhas, o ano que vem tem, gente, é uma prova deliciosa. Então, olha, a galera Não vai vou conseguir no ano que animada. vem ainda não. Mas depois você entra, amiga, depois da passar a amamentação, aquela fase de noites perdidas, né? É muito bom, sincera, né? Mas aqui é uma prova maravilhosa. Conselho todo mundo. Tanto que esse ano, né, Edu, meus meninos estavam doentes e tal, trabalhando. O meu foco foi subir a terceira ponte sem andar. Então não é sobre, né, o pace, ela não é sobre Você chegou em primeiro, em último, o seu objetivo era subir igual a eu ponte brinco, correndo, gente. né? É igual eu brinco, é chegar, ganhar minha medalha e minha banana tá ótimo. Entendeu? E assim, Tirar a foto mordendo a medalha e tá tudo não, certo, é uma todo mundo tira, muito né? massa. Mas assim, esse ano, por exemplo, o meu desafio na Garoto foi subir a terceira ponte sem caminhar. E aí, Edu, por exemplo, ano que vem nós temos. O que a galera pode fazer? Não, quero começar. Vamos aproveitar o quanto final tempo do ano. antes? Quanto tempo antes preparar? Vamos e aí? lá, esse ano a gente levou 40 alunos Ai, gente, foi massa. e nós fizemos essa camiseta temática aqui das 10 milhas garoto para os Massa. alunos da assessoria Corre Edu. E aí muita gente fala, Edu, Um desespero, né? Eu quero começar. como que eu faço? O meu sonho é atravessar a terceira ponte correndo. massa. E aí, o que eu faço? Fala assim, Que é uma baita subida, que é né? uma baita subida. Nossa, não acaba nunca. Dentro do nosso programa de treinamento, a parte específica para as 10 milhas garoto, a gente faz 4 meses antes, né? De preparação. Depois a parte específica vai ser um pouco menor, mas a gente pede 4 meses para o corpo gerar essa adaptação fisiológica, a gente conseguir fazer treinos mais longos, vão ter vários percalços no meio do caminho. Então, por exemplo, existem planilhas prontas de internet. Sim. Existem. Só seguir, Só seguir. não é assim, Só né? que não é assim, por quê? Ah, sou mãe, tenho filho. Edu, essa semana eu não consegui treinar. Uma planilha pronta da internet, Não dá. o que vai acontecer? E aí agora? Eu pulo essa Pulou, semana ou eu volto? Mas aí se eu volto, ela só vai até o Retrocede, dia. mantém. E você Então- não consegue, aí você se frustra, para, né? Então, dentro da assessoria, o treinamento ele é individualizado. Então, a gente tem o grupo de corredores, só que o treino de cada um, ele é específico, com base naquele teste de corrida, nas zonas de treino, no pace de cada um. Então, tem o pace do que corre a 3 minutos e pouco por quilômetro e tem o pace de quem corre a 7. E tá tudo bem. Entendi. Então, para 2025, a nossa meta é levar muito mais gente. Aí. E, inclusive, criando um programa de treinamento específico para quem tá de fora Sim. entrar pro time Fazer o e treinão, correr, né? e correr as 10 milhas garoto. muito legal. É muito bom, muito bom. Arrasou. Eu, assim, particularmente, né, eu falo que tem encontrado, né, a corrida, o Edu, esse contato, porque a corrida, ela é realmente uma questão transformadora e de mente, né, Edu? Eu lembro, a gente, logo que eu tava fazendo os treinos, né, acompanhado, hoje eu faço com planilha, não, você consegue, vamos lá. Então, não é só, isso não me ajudou só na corrida, né? É pra vida. Então, assim, para coisas objetivos que a gente precisa alcançar. Por exemplo, tem uma amiga que ela venceu a batalha agora do câncer de mama. E aí eu virei pra ela e falei assim, olha só, ela tava muito cansada. Na última quimioterapia, eu vou contar isso aqui pra vocês, porque o Edu tem muitas alunas que estão nesse processo, Sim. né, Edu? E aí, ela assim, muito cansada, ela falou, nossa, mas eu devia estar feliz que eu tô, né, tô curada e tal. Eu falei assim, calma, você tá assim porque é uma maratona, não é sobre você chegar, né, não é a linha da cruzada, é o processo. Então, assim, a corrida, ela é isso, ela te transforma, é ao longo, você só vai lá para buscar a medalha, né, Edu? Exatamente. Olha que interessante que eu vou falar para vocês. As pessoas me procuram para correr provas. Só que elas estão numa fase muito ansiosa, então elas querem evoluir muito rápido.
E o que eu procuro mostrar para elas? Exatamente o processo. Curta o processo, Curta né? o processo. Vai ter o dia mal, que tá chovendo. Você não dormiu bem. Não dormiu bem. que filho doente. Que tá muito sol. Que tá sentindo dor. E aí, no dia da corrida, você vai para celebrar. Então, passar pelo processo, eu falo assim, eu já corri 10 maratonas. Cada ciclo de maratona foi diferente um do outro. Por quê? Eu estava me preparando para uma maratona, eu tive que fazer uma cirurgia de apêndice. Faltando 10 dias. Olha isso, eu lembro dessa fase. Mas o que ficou para mim? Eu, como um paciente de obesidade, eu consegui me manter o ano inteiro treinando, cuidando da minha alimentação. Sim. Então, não foi porque aquele dia não aconteceu que eu vou me frustrar. Porque eu venci todos os dias. Então, às vezes, as pessoas se frustram porque elas querem pelos percalços, né? Exatamente. Acha que é só o oba-oba. Não, tem o lerê também. Exatamente. A gente fala na corrida de rua, Valéria falou sobre o sol e a chuva, né? Eu, às vezes, posto pra galera correndo na chuva, não é porque é pra me aparecer. É porque se no dia da prova estiver chovendo e eu não gerei essa adaptação no meu corpo pra correr na chuva, eu vou sofrer mais. Sim. Correr no sol, a mesma coisa. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se preparar. E aí, puxando o gancho, no que a gente estava falando dessas tecnologias. Sim. O mercado de corrida tá bombando. Hoje nós já somos... o Strava acabou de publicar no anuário o número de corredores no Brasil. 19 milhões. Olha isso. De pessoas correndo no Brasil. 19 milhões. Então, olha o universo, olha o mercado de corrida de rua. E aí, o que eu queria falar? Agora eu quero evoluir e tenho condições de comprar um relógio de corrida? Compre. Por quê? O relógio, ele mostra muitas métricas e estatísticas. Vai te ajudar, mas quem não pode também não precisa. Não tenho dinheiro para comprar um relógio, não vou correr. Tá tudo Exatamente. Não, gente. A questão do que a Mirella falou sobre, por exemplo, a meia. Correr com uma meia de algodão vai gerar muito atrito. Ela absorve muito o suor e ela pesa. Então, vai gerar bolhas. Então, meia de corrida, se usa meia de poliamida e não meia de algodão. As meninas vão correr por conta do seio. Tem que comprar um top Não adianta ser um top bonitinho, decotado. Tem que ser aquele top de compressão. Por quê? Pra não se machucar. O cadastro, né? Bem amarrado pra não ficar fazendo assim. Eu já fiz provas de corrida sem passar vaselina no mamilo, sangra. Então, eu tenho que, antes dos meus treinos longos, treinos acima de 1 hora de duração, eu tenho que passar vaselina. E aquelas camelbackzinhas assim também? Camelback também. Por quê? Hidratação no treino é importantíssima. Então, se você não consegue levar, hoje existem já as bermudas, que você tem 6 bolsos, e aí você já coloca tudo as coisas, né? Mas se não existem as mochilas de hidratação. Que você criança pode correr? Criança Nossa, pode correr. Benjamin tá amando correr. Criança pode correr. Inclusive, agora em 2025, a gente vai lançar já lançou a Copinha Kids. É um campeonato. Você me chama pra eu ficar na chegada apertando os trens e eu sou a louca das crianças. A própria Garoto tem a garotada todo ano. E é muito importante a gente incentivar. Vitória também, a Maratona de Vitória, a gente foi esse ano, a maratoninha. Então é dividido ali de 2 a 4 anos, de 4 a 6. Oh, meu Deus, então, que fofinho. Vocês tocaram num ponto importante. Hoje a gente tem o maior número de crianças obesas. Tá muito grave. Gente, mas olha, gente, deixa eu dar minha opinião aqui agora, né? Que eu posso dar minha opinião, não tô em jornal, né? Então eu posso dar minha opinião. O que tem de pai e mãe que o filho tá falando? Toma aqui, menino, toma aqui que eu vou fazer isso. Quero ver uma série, toma aqui o telefone aqui. Gente, não, vai comer. Eu não quero comer, então toma aqui o telefone aqui. Põe o telefone aqui, come assim. Isso. Não. Por isso que as crianças estão desse jeito, ou eu tô errada? Estamos numa epidemia, né? Estamos numa epidemia. Não tem condição, gente. Exatamente. Tudo bem que hoje em dia não tem aquela infância que eu tive.
Eu fui criada em Guarapari, eu brincava na rua. Corria, pulava. Até tarde da noite. Sim. Hoje em dia você não pode fazer. Mirella mora em casa, né? Consegue dar uma coisa melhor para as crianças. Gente que mora no interior, Linhares, por exemplo, tem muita pracinha, dá pra brincar. Né? Tem. Agora, quem mora em cidade grande, São Paulo, até mesmo Vitória, que pra mim já é cidade grande, porque ela acha um caos, aquele trânsito todo, fico desesperada. Como é que faz com criança? Arruma um jeito. Vai desenhar, vai pintar, vai ver alguma coisa que preste na televisão. Mas não, tudo é aqui. É parado, mexendo em telefone, mexendo nisso, mexendo naquilo, sabe mexer em tudo melhor que a gente. Pronto, um monte de criança obesa. Agora imagina isso quando estiver grande. As consequências e os transtornos mentais futuro, também, né, amiga? Não só o celular, mas então, a tela. A própria corrida tem mostrado isso. Os organizadores de eventos, eles têm colocado aos poucos mais eventos com criança. Sim. E aí agora tem criança que tá puxando os pais pra correr. Olha, tá invertendo também. Sim. Então, é muito importante. É contagiante, né, Edu? É contagiante. Então, quando você pega uma família que eles acordam domingo de manhã pra ir pra um evento de corrida. É muito depois gostoso. Curtir, se é um evento na praia, ou se é um evento nas montanhas. Então, hoje o Espírito Santo tem prova de corrida todo final de semana. Então, você quer correr nas montanhas, Pedra Azul tem prova de corrida direto. Nossa, você quer ir pras praias? Desde Guarapari, Vitória, Vila Velha, a gente tá falando aqui de corrida, o nosso foco é falar de corrida. Mas a gente tem um litoral tão grande, tipo, põe as crianças pra andar de bicicleta, põe as crianças pra fazer aula de natação, de surf, qualquer coisa. Mas tira as crianças desse sedentarismo. Exatamente, a tela tá matando, né? O Edu, pra gente, a questão da água, achei interessante pra gente fazer só um adendo aqui. Você falou da questão da hidratação e tal, né? Normalmente a corrida, ela tem a cada 3 quilômetros, igual você, né, já me ensinou, porque a gente vai aprendendo, por isso que é bom ter um assessor, uma assessoria. A cada 3 quilômetros tem hidratação. Por exemplo, eu não consigo correr com garrafinha. Eu não corro. Então, eu vou tranquila, quando eu vou treinar, sem minha garrafinha. Mas eu bebo água antes, né? Como é que funciona assim a questão? Você também orienta essa hidratação para os seus alunos? Minha barriga dói, entra uma agulhinha aqui. Legal. Então, dentro da Confederação Brasileira de Atletismo, então, para você fazer uma prova de corrida, você tem regras. E aí, o organizador, numa prova de corrida, a cada 2,5 km ou 3 km, ele tem que ter um ponto de hidratação para os atletas inscritos na prova. Então, o que dá esse 2,5 km, 3 km? Vamos pegar lá no pace de 7 minutos? Vai dar mais ou menos uns 21, 22 minutos ali. Então, a cada 20 minutos, fazer uma reidratação. Por quê? É como um tanque de combustível. Sim. É isso que a gente tem que entender. Se não tiver água, o motor vai esquentar. Então, a desidratação pode gerar várias consequências. Desmaios aí, né? A gente vê atleta desmaiando no final. Por conta da desidratação. Sim. Então, numa corrida de rua, 1 hora de corrida de rua, você chega a perder aí pelo menos 1 litro de água. Então, se você não se reidratar... no dia anterior até, né, Edu? Tem uns negocinho doce que come, mariola. Ai, mariola eu amo. Gente, meu sonho, vou contar. Meu sonho, eu achava que eu ia ficar assim, tipo, nossa, eu ia estar no meu auge o dia que eu tomasse um carbogel. Aí chegou esse grande dia, eu falei... Vou tomar, gente, zerei a vida. No volume do treino, chegou o dia de tomar um carbogel. E aí, faltando 2 minutos pra bater o horário que Edu falou assim, toma um carbogel, eu paralisei. Eu parei, eu me boicotei. E aí nós conversamos, como isso que veio a questão do trabalho mental, né? Faltando 2 minutos, amiga, pra eu zerar a minha vida. Eu me boicotei. Não tomou o negócio? Eu parei eu parei a esteira. E aí... e aí veio o trabalho mental, né? O porquê do meu boicote naquele momento. E aí depois chegou um outro momento, né? Que Edu até isso ele ensina, porque horas que a gente tem que se fazer essa reposição, né? E aí, o dia que eu tomei, até tirei foto, falei, caraca... Aquele trem é ruim, né? Não, tem uns sabores gostosos. Aí eu falei, poxa, agora eu cresci. Então, mas pra gente entender essa questão da reposição do carboidrato, nós temos uma reserva de carboidrato. Só que o pré-treino, ele dá para um tempo suficiente de exercício. E aí a gente vai baixando os níveis, né, de energia no nosso corpo. E aí entra essa reposição. Essa reposição tem que ter um carboidrato para repor.
Uma absorção então, rápida, é absorção né? rápida. Então, eles criaram esses géis de carboidrato com sabores. Tem uns muito gostosos agora. Por que Mirella tá falando que ela não via a hora de chegar esse dia? Porque o pré-treino, para a primeira hora de corrida, você não precisa de fazer nenhuma reposição de carboidrato. Sua alimentação Agora, tá ok. para os longões, então você vai correr 1h20, 1h30, 2 horas, durante o treino acabou. Independente do ritmo. Exatamente. Você vai comer comida? Não Você dá. vai parar? Você não vai poder parar. Então, foi criado esses géis de carboidrato para você fazer a reposição. É como se você estivesse comendo arroz, só que é em gel. É um carboidrato de liberação rápida. Então, é energia instantânea. E realmente pra você a gente sente poder... a diferença. E aí é rápido. Tipo assim, 30 segundos, 1 minuto, você já sente de novo o corpo reagindo. Tipo um suquinho gummy. É um turbo. É um turbo que você ganha. Só que aí, onde tá o problema que Valéria falou? Ah, é ruim. A gente adapta o organismo. Então, nos treinos, a gente vai tomando esses géis. E aí você vai encontrar qual é o sabor, qual é a marca que o seu corpo adapta. E aí você vai usar na prova. O que a galera não deve fazer e que faz muito nas provas? Novidades. Ah, na fila ali antes da largada, toma esse gel aqui que esse gel é bom. A pessoa não testou durante os treinos. Nunca tomou. Aí vai passa lá, mal. passa mal, dá piriri. Dá piriri. Diarreia. Claro, o trem é doce, gente. Você entendeu? Então, tudo que vocês forem fazer na corrida de rua, Faça antes, faça né? nos E a treinos. mariola? Pra depois... Mariola é também um carboidrato. Nossa, eu vou encher meus Você posts de gosta, mariola. amiga? Eu amo mariola. Amo. Aí existem os carboidratos que são mais caros. Existe, por exemplo, a mariola, que é mais barata. Então, é uma questão também de adaptação, mas que cabe no bolso. Então, a corrida também tem uma parte que gourmetizou? Sim. Tem. Então, você quer usar o melhor tênis, você quer usar o melhor top, você quer... Mas eu falei no início, não precisa de muito. Mas se você pode, se você quer, Tá bom. Ok. não tem problema Quem nenhum pode, também. pode. Quem não pode, você sacode. Tá tudo bem. Exatamente. Sim. Exatamente. Ai, adorei. Eu também amei, Edu. Aqui, Edu, quer passar mais deixar aí uma mensagem pra galera, pra quem quer, pra quem precisa voltar. Todo mundo pode correr. Vamos lá. Deixa aí. Vou deixar um recado aqui pra vocês. A corrida de rua salvou a minha vida. E hoje é o legado que eu passo para as pessoas. Então, se você quer correr, não espere a melhor condição, o melhor tênis, a melhor roupa. Vá. E aí, aos pouquinhos, vá procurando os profissionais. Mas saia. Se Já adaptando, comece. É isso aí. Que legal. Edu, obrigada, Ó, né? É pra você, tá? Ah, é? Ó. Nossos convidados, gente, ganham Tá a vendo? canequinha do Pode Medicar. Tá aí o nosso mimo Gente, pra você, viu? Obrigado, Obrigada. Valéria, Parabéns pela Valéria. superação, Agradeço. pelo É. exemplo. Muito bacana. Parabéns, Eu Deus sou abençoe fã sua desse vida. cara. Obrigado. Obrigada, meu amigo. Agradecer Mirella, meia maratonista. Ah, é. É. Fala eu agora, Valéria Futura, minha maratonista. vai. Valéria, futura maratonista. Isso, Tá vendo? obrigada. É isso aí. Minha meta é acabar o mestrado e fazer uma maratona, né, Edu? isso aí. Porque elas E não vamos mandam fazer. recado, não. Tem que fazer certinho. Ai, que legal. Vamos lá, eu vou, hein, gente. Ó, já tô fazendo aqui um propósito com vocês. Vou correr. Calma, tem que esperar José. Calma, gente, vai demorar um pouquinho, mas eu vou. Obrigada, E vai viu, ser a Edu? Luna Corre Du. Obrigada, Beijo, viu, amiga. gente? A gente vai encerrar por aqui o nosso bate-papo, porque senão é tanta coisa pra falar que a gente fica aqui Verdade, e nem vê o tempo verdade. passar. Obrigada mais uma vez, Edu. Vamos encerrar? Bora. Gente, obrigada. E qualquer dúvida, dica, deixa recado pra gente. Quem vocês querem que venha participar do nosso podcast. A gente tá aqui, né, pra dividir e compartilhar informações de saúde e bem-estar, né, minha amiga? Isso aí. Deixa aqui nos comentários que especialista você quer que venha aqui bater um Isso papo aí. com a gente, viu? Isso aí. Obrigada, tchau, tchau. E até a próxima Gente, edição beijo. do Pode Medicar. Tchau.